Finalmente, uma qualidade de imagem decente para esse canal, episódio 9 de Sinais de Afeto. O nome do episódio é Não Quero Ir Embora. O episódio começa com Yuki e Rin provando roupas para poderem ir para aquele passeio. Sumi mandou uma mensagem para as meninas avisando que o passeio vai ser para as montanhas e Rin fala que nenhuma das coisas que elas provaram servem para esse passeio, então elas decidem apostar numa coisa mais básica e usam jaquetas combinando. Rin fala que Yuki tá fofa e Yuki fala que ela é mais fofa. Depois disso, Yuki vê que tem uma mensagem de Madoka no celular dela falando que deu uma perguntada sobre trabalhos e acha que encontrou um bom. Na mensagem ela explica que tem uma pessoa que faz bico num café de um parente dela, mas essa pessoa vai sair para um trabalho de período integral e ela fala que avisa para Yuki se der certo. Yuki agradece e fala que vai ficar esperando. Enquanto isso, ela vê que Rin tá um pouco distraída e ela pergunta se aconteceu alguma coisa porque a amiga parece triste. A amiga comenta que o Tsujimura sempre fica chamando ela pra sair e Yuki pergunta que será que ele tá gostando de você? Rin fala que não sabe, mas que não quer sair sozinha com ele. Fala que em compensação não tem nenhuma mensagem do Kyoya. Ela pergunta se Yuki pode ajudar ela a ficar um pouco sozinha com o Kyoya na viagem. Yuki fala que sim, mas aí ela fala que se ela ficar sozinha com o Kyoya, Yuki também vai ficar sozinha com Itsumi e aí Yuki fica com vergonha. Quando finalmente chega o sábado, que é o dia da viagem, a Rin fica super animada e Kyoya e Itsumi foram buscar as duas. Rin pergunta se Itsumi gostou da roupa delas porque elas combinaram e Itsumi fala que ficou parecido. E Rin pergunta se é só isso que ele vai falar. Itsumi coloca a mão na cabeça de Yuki e fala que ela vai na frente. Ele vai dirigir e Yuki pensa que não vai ficar olhando muito pra ele não se distrair, e ela prefere ficar olhando pra janela e pensa que assim vai ficar um pouco mais difícil de conversar com ele. No caminho, Rin entrega um caderninho pra Yuki e fala que pensou numa brincadeira pra eles fazerem durante a viagem, que se chama Corrente dos Desejos. No caderno, ela explica que cada jogador escreve um desejo no caderno, o desejo tem que formar uma corrente de palavras. Sua resposta ao desejo dos outros tem que ser um joinha e Rin vai escrever pela pessoa que estiver dirigindo. Rin começa escrevendo que ela quer encontrar um CF para virar fã. E Yuki responde com o joinha, mas Kyoya pergunta o que é um CF, e Rin explica que são cosméticos de farmácia baratinhos. Pois é a vez de Kyoya e ele fala que é achar um bom coquetel para adicionar ao cardápio. Depois é a vez de Yuki, ela fala que quer obter um par fofo de sapatos e Itsumi responde com o joinha, e ela fica com vergonha. Depois é a vez do Itsumi e ele fala que o desejo dele é sair para viajar pro exterior com a namorada dele. Kyoya e Rin ficam morrendo de vergonha e Rin escreve no caderno. Ela mostra pra Yuki e Yuki pensa que Itsumi tá empolgado pra viajar com ela e que ela precisa arrumar um emprego logo, mas Madoka ainda não deu nenhum retorno e ela fica olhando o celular. Ao chegar no local, eles montam a barraca, as meninas ficam super animadas tirando foto de tudo e Kyoya fala que vai começar a fazer o almoço. Itsumi chama as meninas pra eles começarem as aulas e pergunta pra Yuki como é que fala monte, e aí eles vão perguntando várias palavras como pedra, entre outras coisas, e Yuki vai mostrando como fala tudo em linguagem de sinais. É que em um momento Itsumi pega um sapinho pra perguntar pra Yuki como é que fala, mas aí Yuki e Rin saem correndo com medo do sapo. Kyoya chama todo mundo pra fazer uma pausa pra poderem almoçar. Itsumi pergunta se Yuki gostou, ela faz o sinal dizendo que sim, e Rin fala que não sabe se vai conseguir lembrar de tudo que eles aprenderam naquele dia. E Itsumi fala que depois vai ter uma prova. Itsumi dá uma das comidas na boca de Yuki e Rin fala que eles são muito exibidos. Kyoya pergunta se ela quer sair pra dar uma explorada e ela fala que sim. No meio do passeio de Rin e Kyoya, ele pergunta se Rin também tem alguém assim. Ela pergunta se ele tá perguntando se ela também tem um namorado e no meio da conversa ela acaba recebendo uma ligação de Tsujimura e se pergunta por que ele tinha que ligar logo agora. Ela fala que precisa atender, ela fala que não está podendo falar e Tsujimura pergunta se ele pode ligar mais tarde, mas ela fala que se for pra chamar ela pra sair de novo, é melhor que ele não ligue. Tsujimura pergunta se ela já tem alguém e aí Rin fica pensando por que o Kyoya tinha que estar logo atrás dela. E aí ela fala que tem sim uma pessoa, que ela já está apaixonada por alguém. Ela pede desculpa pra Tsujimura e desliga. Kyoya fala que sabia que Rin é popular e pede desculpa e diz que acabou ouvindo um pouco da conversa, mas Rin fala que não é muito popular, que ela só teve um namorado a vida toda. E ela pergunta se os namoros de Kyoya duravam bastante tempo, e ele fala que o último que ele teve durou 6 anos. Ela pergunta se ele está pensando em namorar de novo, mas ele fala que quando se chega na idade dele, esse processo de ficar mandando mensagens e saindo acaba ficando um pouco chato. Ele fala que teria que se apaixonar muito para passar por tudo isso de novo. E Rin pensa que se ele quiser, ele pode se apaixonar por ela.
Kyoya se aproxima dela e pergunta quem é essa pessoa por quem ela está apaixonada. Yuki olha o celular e vê que ainda não tem nenhum retorno da amiga, então Itsumi entra na água e fica tentando pegar um peixe com as mãos e ela depois entra na água atrás dele. Mas como a água tá gelada, o Itsumi segura ela no colo e fala que ainda é abril e é por isso que a água ainda tá gelada. Ele finge que vai deixar ela cair, mas ela se abraça nele e aí ele começa a sorrir. Yuki pensa que a confiança que ela tem de que Itsumi não vai derrubar ela acelera o seu coração. Se temos um estoque finito de sorte, ela pensa que está usando demais a dela. Quando eles saem da água, Itsumi pega os pés de Yuki, fala que os pés dela estão gelados e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ela fala que ainda não conseguiu arranjar um emprego. Yuki também fala que uma amiga dela falou que tinha uma vaga em mente, por isso ela fica sempre vendo o celular para ver se ela respondeu. E Itsumi fala se o que ele disse no carro botou pressão nela, ele pede desculpa. E Yuki faz sinais dizendo que não, que ela está bem mais empolgada do que ele. E aí Itsumi pergunta mais do que eu e pergunta por que ela diz isso. E Yuki se pergunta por que Itsumi é tão bom em fazer o coração dela disparar. Ela pensa que o sol já está lá no alto, mas ela está chateada porque esse dia em algum momento vai acabar. Itsumi abraça Yuki, entrelaça os dedos na mão dela e pergunta se ela tem que ir para casa hoje, porque ele ainda não quer soltar ela. Ele aperta a bochecha de Yuki e ela pensa que esse é o sinal para quando ele quiser beijar ela, só que aí no fim ele só beija a bochecha dela mesmo. Pouco depois disso, Rin e Kyoya aparecem e Rin pede desculpa e fala que acha que torceu o tornozelo. Itsumi fala que entendeu e que eles estavam se pegando, mas aí Rin fala que não é nada disso. Eles decidem ir embora para poder levar Rin no hospital. Itsumi pede pra Rin esperar no carro e ela pede desculpa pra todo mundo. No carro ela conversa com Kyoya e nós temos um flashback de como é que foi a conversa deles. Kyoya fala pra Rin que ele já viveu o suficiente e que ele, quando ele tá com ela, ele acha que tá certo. No caso dela, gostar dele. E ela pergunta se foi isso, é tão ruim assim? E ele fala que não, mas ela disse que ele falou que seria chato. Ele falou que seria chato e tudo mais, só que ele fala que não, que isso foi em outra situação. Ela pede pra ele ser direto e ele fala que com ela, ele não acharia chato. Kyoya fala que vê outra pessoa ligando pra Rin até incomodou ele e que ele pensou em fazer piada, mas lá no fundo ele é infantil e ele fala que ele é muito tosco. E Rin fala que ele não é tosco e quando ela tenta se aproximar dele, ela acabou machucando o pé. E aí o flashback acaba e no carro Rin fala que se odeia porque ela estragou tudo e Kyoya fala pra ela não dizer isso. E Kyoya fala que ficou feliz porque ele acha Rin uma mulher incrível e aí ele sai do carro pra ajudar Itsumi a desmontar tudo. Na volta eles falam pra repetir a dose algum dia e Yuki fica feliz. Itsumi vê que ainda são 6 horas e fala pra Yuki pra eles continuarem as aulas de sinais só os dois. Eles vão comer em um restaurante e na porta eles acabam fazendo alguns sinais e Izumi acaba vendo. Quando eles saem do restaurante ainda são 9 horas, então Itsumi passa com o Yuki no mercadinho e depois eles vão pra casa dele. Ela pensa que ele disse mesmo que não queria soltar ela e mandou uma mensagem pra mãe avisando que vai dormir na casa de Rin. Ele entrega uma toalha pra Yuki e fala pra ela não ficar muito nervosa porque eles só vão passar um tempo juntos. Ela coloca o celular em cima da pia e vai lavar as mãos, mas aí quando ela olha pro lado, Itsumi tá tirando a camisa. Ele olha pra ela e fala que vai tomar um banho e ela empurra ele pra dentro do banheiro. Ela acaba pegando uma camisa do Itsumi e fica feliz por ter ido na casa dele de novo. Na mesa ela vê o caderno de linguagem de sinais, começa a folhear e ela vê que ele fez várias anotações e isso deixa ela muito feliz. Depois disso nós vemos Izumi na casa de Yoshi e ele fala que sabe que ela veio falar alguma coisa pra ele, então pede pra ela falar logo. E ela diz que viu Yuki entrando em um bar e ela parecia estar com um namorado. Oshi fala que não liga e que não vai durar, mas Izumi fala que ele estava usando linguagem de sinais. Oshi pergunta se é um cara de cabelo prateado e ela pergunta se ele conhece ele. Oshi pergunta se Izumi foi lá só pra falar isso pra ele e aí ele volta a jogar. Oshi claramente fica triste com essa informação e Izumi fala pra ele que ele deveria ser mais direto com o que ele sente, porque é muito difícil ver ele daquela forma. E isso mostra que talvez Izumi também goste de Oshi. Depois disso ela vai embora, Oshi para de jogar e aí ele liga pra Yuki. Só que como ela tinha deixado o celular na pia, quem acaba vendo a ligação é o Itsumi. E aí o episódio acaba com o celular tocando e o Itsumi só encarando o celular. O nome do episódio 10 é O Mundo de Oshi. O episódio começa com um flashback de uma queima de fogos que Oshi está vendo com sua irmã Miu, quando eles eram crianças. Ele olha para Yuki e o flashback acaba. E vemos Itsumi encarando o celular enquanto Yuki está na sala vendo o caderno de linguagem de sinais. Ele entrega o celular para Yuki e ela vê que tem uma chamada perdida de Oshi. Itsumi pergunta se está tudo bem.
E fala que se tiver algum problema, ela pode dizer. Yuki diz que está tudo bem e vê que tem uma mensagem de Oshi pedindo desculpa por ter ligado e falando que depois ele liga de novo. Yuki pensa que é assustador ver Oshi pedindo desculpas. Yuki e Itsumi vão pro quarto ver um filme e ele fala pra ela não ficar nervosa, mas Yuki pensa que daqui a pouco ela entra em curto. O celular de Yuki começa a tocar, é a Madoka, e Itsumi entrega o celular pra ela e ela pede desculpa pela demora e diz que acha que o trabalho vai rolar, que a tia dela tá precisando de ajuda na cozinha, que ela é a dona e sabe um pouco de linguagem de sinais. Então ela pede pra Yuki relaxar e diz que vai avisar o dia da entrevista. Itsumi diz que ela fala rápido e pergunta se Yuki consegue ler os lábios dela. Yuki diz que ela acompanha pelos sinais que Madoka faz e explica que Madoka perdeu a audição mais tarde e ela não quer esquecer como falar, então ela sempre fala e faz sinais ao mesmo tempo. Depois disso, Yuki diz que até o trabalho, que parecia ser algo distante, quando ela tá junto com Itsumi, acontece de repente, e ele fala que isso é um mérito dela. Em determinado momento do filme, Itsumi beija Yuki e fala pra ela não ficar tão nervosa só deles estarem abraçados. Depois nós vemos Shin e Kyoya no bar. Shin fala que não conseguiu dizer pra Emma que Itsumi está namorando e pergunta se tem algum jeito de dar a notícia sem magoá-la. Kyoya diz que sempre quis perguntar, porque a menina que Shin gosta é apaixonada pelo melhor amigo dele e pergunta se isso não faz ele odiar o Itsumi. Mas ele fala que Itsumi é o máximo e Kyoya pergunta: você gosta muito dos dois, né? Shin diz que sim e Kyoya pergunta e de si mesmo e fala que ele não pode ficar ignorando os próprios sentimentos. Na hora de dormir, Yuki não consegue e pensa que em momentos assim os casais costumam dormir juntos. Ela manda mensagem para Itsumi dizendo que está feliz por ter passado o dia com ele e pergunta se isso não é como dormir na casa de uma amiga. Ele levanta e fala que isso eles deixam para depois, que ela fica muito nervosa só deles se abraçarem, e ele diz que ela é importante para ele e ele quer tratar ela bem. Yuki pensa que o quarto do Itsumi é como um baú de tesouro cheio até a boca e ela quer guardar isso na memória. De volta à faculdade, Oshi faz sinais para Itsumi perguntando qual é a dele. Ele pergunta se Itsumi está namorando com Yuki e Itsumi abraça ele e diz para eles tentarem se dar bem. Ele leva Oshi para a sala do clube de intercâmbio e pergunta qual o pão favorito da Komugi. Oshi pensa que essa é a padaria perto da faculdade e Itsumi fala que o pão dele preferido é o de Carepan. Oshi pede para Itsumi parar e fala que detesta ele. Itsumi pergunta por que Oshi o detesta. Oshi vai sair da sala, mas Itsumi fala: você é apaixonado pela Yuki, né? Oshi fala que não é apaixonado e que detesta o Itsumi porque ele o provocou na estação e porque ele chamou uma menina surda para ir vê-lo no meio da noite. Ele sai e Itsumi vai atrás dele, diz que a conversa ainda não acabou e pede para eles se encontrarem de 19 horas no portão da faculdade. E diz que se Oshi for, ele faz qualquer coisa que ele quiser. E acaba indo com ele até o bar do Kyoya. Itsumi explica que é lá que ele trabalha, que Kyoya é o primo dele. Eles começam a beber e Itsumi fala pra Oshi não beber de barriga vazia, então oferece comida pra ele. Oshi pergunta quantas línguas Itsumi fala, ele diz que fala 3, japonês, alemão e inglês. E Oshi pergunta por que é que alguém como Itsumi quer aprender linguagem de sinais. E Itsumi fala que é pelo mesmo motivo que Oshi. E Oshi fala que não é como o Itsumi. Depois Oshi acorda no bar com as luzes quase todas apagadas e Itsumi aparece e fala que ele desmaiou depois de 3 cervejas, que é 1 da manhã e que todo mundo já foi embora. Ele fala que não pagou e pega a carteira. Itsumi diz que ele não precisa pagar, que é por conta da casa, mas mesmo assim Oshi pega o dinheiro e deixa em cima da mesa e diz que vai embora. Do lado de fora do bar, Itsumi fala que Oshi tá tropeçando das pernas e que não quer ver o nome dele no jornal. Oshi fala para Itsumi ficar longe dele, que ele achou que era só aprender linguagem de sinais, que seria fácil pegar Yuki, mas que ele não começou a aprender linguagem de sinais para poder manipular desse jeito. E nós temos um flashback de Oshi com a irmã dele, quando eles encontram Yuki, ela explica que Yuki tem a mesma idade de Oshi, porém frequenta uma escola diferente porque ela não escuta. Miu conversa com Yuki e Oshi vê um livro da irmã sobre linguagem de sinais. Vemos novamente a queima de fogos e quando Yuki olha para Oshi, ele faz um sinal chamando ela de burra,
E fala que se ele fizesse sinais, enquanto estava fazendo, ela olhava para ele. Não importava quanto barulho tivesse em volta, eles entravam no mundinho deles, onde ninguém podia incomodar. Era tipo um código secreto. Ele fala que as expressões e emoções que nasciam ali não eram diferentes das criadas pelas palavras faladas, mas ainda pareciam especial. Ele ficou cada vez mais fissurado em linguagem de sinais por causa disso. O flashback acaba e Itsumi fala que se Oshi estiver enjoado, ele pode esperar lá dentro do bar, mas ele diz que vai para casa e lembra que Itsumi falou que faria o que ele pedisse, então ele pede para Itsumi terminar com Yuki, mas Itsumi fala que não dá para terminar um namoro sozinho e que ele pode até terminar com Yuki, mas ela não vai terminar com ele. Ele diz que não importa quando nem onde eles se conhecessem, ele sempre escolheria Yuki. Oshi dá um soco fraco em Itsumi e fala que não queria que esse sentimento fosse tão simples de classificar, e pensa que isso é um saco e pede pra Yuki parar de olhar para as mãos de outro cara. Ele fala que também gosta do pão de sabor de carepan lá da padaria perto da faculdade, e Itsumi fala que eles têm gostos parecidos. Oshi diz que não gosta de tentar tirar a namorada dos outros e fala para eles terminarem logo, e sem perceber ele começa a chorar. Itsumi faz um carinho na cabeça dele dizendo que não sabe porquê, mas não consegue odiá-lo. Oshi diz que se Itsumi fizer Yuki chorar, daí ele não vai ligar se ela estiver comprometida. Itsumi diz que tudo bem porque ele não vai fazer isso, e o episódio termina com Oshi pensando que talvez ele possa mudar ou ele já tenha mudado, mas ele não vai deixar Itsumi vencer sem lutar. Se inscreva no canal, deixem um like e até a próxima. Tchau, tchau!